Olá, boa tarde, maravilhosa. Mais um dia de live. E o nosso tema de hoje está fantástico, né? Você não é a sua dor, tá? Bora aí para mais um dia de destrave emocional, trazendo com muita leveza para você, tá? Para você que está chegando agora, para você que não me conhece, meu nome é Iremá Teixeira, sou psicoterapeuta e ajudo aí mulheres a se reencontrar, a se conectar com a sua essência, trazer mulheres aí para brilhar, né? E tudo aí que você tem de preciosa, tudo aquilo que você tem de valor. E nós estamos agora, né, livre, leve e solta. A gente vai ter live todos os dias, tá? Aqui nessa plataforma maravilhosa de conexão, né, de conectar pessoas. Então a gente vai ter live todos os dias, de segunda a sexta-feira. A gente vai parar para ter esse momento, né, para ter essa pausa terapêutica, para trazer algo aí para destravar seu emocional, para que você encontre mais liberdade, né, mais leveza aí no seu dia a dia. Então bora aí, sem perca de tempo, né? O nosso tema hoje tá muito especial, gente. Muito especial mesmo. Então quando a gente começa a falar de dor, né, o que vem à sua mente? Eu acho que não tem um ser humano, né, que não tenha vivenciado dores, tá? Ou que esteja vivendo dores. A dor, ela faz parte, né, do processo da vida, né? A dor, ela sempre está presente, ou no físico, ou no nosso emocional, né? Ou no nosso espiritual. A dor, ela sempre está presente, tá? E nós precisamos aprender a lidar, sabe? A lidar com esse fenômeno, a lidar, né, com essa questão. E, e isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, por mais que nós entendemos que a dor, ela faz parte aí do nosso dia a dia, nós não podemos nem tampouco se agarrar a ela, tá? E nem tampouco evitar, né? A gente precisa aprender a lidar, né? É um desafio diário e eu quero trazer algo, né, para você, maravilhosa, aqui nessa tarde. Você que passar por aqui, né? Você que vai ver na reprise. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque eu vou dizer algo aqui que talvez pode mudar a sua vida. Hoje eu estava, né, preparando esse tema e me lembrei de uma história, né? Senta que lá vem história. Na Bíblia tem uma mulher, né? Talvez você já tenha ouvido falar dela, mas quando eu estava ali estudando a história dessa mulher, eu só encontrei no livro de Samuel, tá? Depois eu deixo aqui a referência para vocês. O nome dessa mulher é Rispa, né? E eu geralmente eu me encanto pela história dessa mulher, que foi uma história assim de superação, sabe? Ela foi uma mulher que venceu os limites, simplesmente para que a sua voz fosse ouvida, né? Rispa foi uma mulher que, em um embate de família, né? Guerra de família, ali quando Saul, né? Os gibeonitas foram lá vingar da família de Saul, matou quase todos da linhagem, né? E só sobrou Mefibosete, tá? E lá se foram os dois filhos
de Rispa. Boa tarde, Joana. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Então, lá se foi os 2 filhos de Rispa, né? Ela perdeu os 2 filhos, né, de uma vez só. Imagina uma mãe, né? Uma mãe ali, perdeu os 2 filhos, seus 2 únicos filhos que ela tinha de uma vez só. E lá a história conta, né? A história. Ei, amada, maravilhosa. Fico muito feliz de te ver por aqui. Então, ela vai ali, né? Quando os 2 filhos dela é morto, eles não fizeram um enterro decente. E naquela época era de costume, se você pertencesse a uma linhagem real, né? Você merecia ali ter um enterro decente, né? Então aquela mulher estava ali passando, por um momento de grande dor, né? Que foi a dor do quê? Da perda. Só que essa dor dessa mulher, ela se multiplicou ainda mais quando ela não viu ali um enterro decente para os filhos. Então, os filhos dela foram pregados numa cruz. Antigamente, as pessoas que eram condenadas à morte, era levada à cruz, né? Era crucificado e ali eles davam fim na vida. E essa mulher subiu naquelas montanhas e ela ficou ali durante 5 meses, tá? Ela ficou ali durante 5 meses naquela montanha, vigiando aqueles corpos, tá? Vigiando aqueles corpos, e para que as aves de rapina de dia não devorassem aqueles corpos, e as grandes, né, os grandes animais, né, de grande porte à noite, também não devorassem ali o corpos daqueles rapazes. Junto com os 2 filhos dela, ao todo dava em torno de 7 rapazes que foram mortos, né, nesse confronto, nessa guerra. O que eu quero te falar, aquela mulher carregava uma grande dor, de fato que de verdade, a dor da perda. Só que o que me chama atenção na história de Rispa é que ela não parou mediante a sua dor, sabe? Ela não paralisou mediante a sua dor. Ela passou ali por 5 meses até a sua voz ser ouvida, tá? Então, ali já se passou um tempo, quando se passou ali 5 meses, Davi já estava reinando. E chegaram até Davi, né, a história dessa mulher. E ele se comoveu com a história dela e mandou ali retirar aqueles corpos e trazer aqueles rapazes para ter ali um enterro digno, um enterro real, tá? Moral da história, o que eu estou trazendo dessa história, tá? Para nossa live de hoje, né? Dentro desse tema, você não é a sua dor. Quando eu digo que você não é a sua dor, você não é o que você tem passado, você não é o que você tem vivido, tá? Eu sei que talvez você que vai passar por essa live depois, né? Eu não sei o que você esteja vivendo. Talvez você esteja vivendo um luto, né? Talvez você esteja em processo de separação. Talvez você esteja vivendo ali um dilúvio de dor, né? O que é um dilúvio de dor? São várias coisas ao mesmo tempo que tem aí te causado dor. O que eu quero te dizer que a dor, apesar dela fazer parte da nossa vida, ela não deve morar em nós, né? Ela não deve morar em nós. Então você precisa aprender a lidar com a dor, né? E como eu aprendo a lidar com a dor, né? O caso da Rispa, que eu acabei de contar agora para você, ela suportou a dor, né? Por que ela suportou a dor? Porque ela suportou a dor da perda por um propósito maior. Qual era o propósito, né? Que estava no coração de Rispa? É fazer com que a sua voz seja ouvida.
tá? Eu não sei o que você esteja vivendo, o que você esteja passando. O que eu estou te dizendo que tem um propósito em tudo que você está vivendo, tá? Tem um propósito. Nós vemos homens e mulheres que viveram situações desafiadoras, passaram por luto, passaram por perda, né? Passaram por momentos financeiros. Tudo que tem a ver com perda, gente, é um luto, né? É uma dor. Hoje nós temos aí uma alta taxa de divórcio, né? Quando um casal se separa, sabe? Cria, né? Uma lacuna dentro do coração, tanto do homem quanto da mulher. E muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a dor, porque realmente é uma dor na alma muito gigante. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar. Então, assim, a dor, ela é um processo que nós precisamos aprender a lidar, sabe? O primeiro passo que eu quero te falar para você passar por esse processo com mais leveza é reconhecer. Reconhecer sua dor, reconhecer seu sentimento, aceitar o que você está vivendo. Depois que você reconhece, depois que você aceita o que você está vivendo, aí sim você vai encontrar mais leveza ao aceitar aquilo que você está vivendo. Mas entenda bem, eu aceitar uma dor, eu aceitar o que eu estou passando, eu aceitar um processo, ele tem começo, meio e fim. A gente precisa entender, discernir que tudo aquilo que você vive tem um começo, um meio e um fim. Olha para você ver nessa história de Rispa que eu trouxe aqui para você. Rispa, ela viveu essa situação durante 5 meses, né? Ela ficou ali, né? Tomando sol, chuva, foi durante 5 meses. Depois que o rei ouviu, né, soube da história dela, foi lá, deu um enterro digno para aqueles rapazes, né, que foram assassinados, ela ainda teve um outro processo, né? Ela teve ainda que lidar com o processo do quê? Do luto. Existem pessoas que passam por um luto, conseguem aí se ressignificar em 1 mês, 2 meses, né? Antigamente era normal, né, um povo de Israel, quando passava por uma situação de perda, um luto, era ali tirado um período de 30 dias, tá? Era o hábito que eles tinham. Só que eu vejo pessoas que levam muitas das vezes 1 ano, né? Outras pessoas têm 10 anos que perdeu alguém, que perdeu um ente querido e não conseguiu lidar até hoje, né? Não conseguiu lidar com essa perda até hoje. Mas o que eu estou dizendo para você? Se a sua dor, ela não tiver um começo, um meio e o fim, ela pode se encaminhar para se tornar uma dor crônica. Ela pode se tornar um vício. Você sabia? Existem pessoas que elas são viciadas em dor, né? Viciadas em sentir dor. Então existem pessoas que realmente elas tá ali um grande período naquele processo de sentir dor, né? Aquela pessoa que está vivendo um luto há muito tempo, ela não conseguiu ainda, né, passar essa fase, que aquilo ali acaba se tornando um vício, né? A pessoa acaba aí sendo viciada em sofrer. O sofrimento se torna um vício. E isso acaba nos adoecendo, né? Aí você já não tem mais perspectiva de vida,
Você já não consegue mais sentir alegria. Você amanhece um dia, tá cinzento, outro dia tá cinzento. Todos os dias para você tá do mesmo jeito. Por isso eu te digo, você não é a sua dor. A sua dor é algo que você sofreu. É um acontecimento que te trouxe dor. E você precisa passar por isso. Você precisa ressignificar. Você precisa, olha bem o que eu vou dizer para você. Para chegar na luz, você precisa passar pelas suas sombras, tá? Então, passa pela sombra, passa por esse processo, mas vai determinando que isso vai passar. Nenhum ser humano, gente, nenhum ser humano consegue viver uma vida inteira infeliz. Nenhum ser humano consegue viver a vida inteira infeliz. Porque esse ser humano, ele passa a não viver, tá? A vegetar. A pessoa passa a vegetar na vida. Você já ouviu pessoas que todas as vezes que você encontra com essa pessoa, que você pergunta se aquela pessoa tá bem, ela fala que tá mal, que tá assim, que tá assado e por aí vai. Aí passa um ano, tem um ano que você não vê aquela pessoa. Quando você vê aquela pessoa de novo, aquela pessoa continua do mesmo jeito, para pior. Então, o que que acontece? Entender que tudo tem um começo, meio e o fim faz toda a diferença. Toda a diferença, gente. Toda a diferença. Não tem ninguém nessa vida que não passa desafios, tá? Perrengues. Todo mundo, gente. Todo mundo em algum momento da vida passa por situação dolorosa, tá? E você não é uma pessoa normal. Não, você é uma pessoa normal, né? Você é uma pessoa normal. É natural você passar por dor física, dor emocional, dor espiritual, né? As dores estão aí. E elas faz parte da vida. Mas você precisa aprender a desenvolver resiliência, sabe? Eu também já passei por muitas dores. Já passei por muitas dores. Dor física, né? Dor na alma, né? A dor que um depressivo carrega, né? Toda essa história eu já vivi. E eu estou aqui para dizer para você que eu passei. Eu ressignifiquei. E eu aprendi a lidar com a dor. Eu aprendi. Eu aprendi a ser forte. Porque eu tenho um propósito. Você tem um propósito. Você tem uma missão. E se você ficasse agarrado na sua dor, entra dia e sai dia, né? Essa dor, ela tá roubando a energia do seu propósito, né? Essa dor, ela tá roubando a energia do seu propósito. Todo mundo, hoje tem milhares de pessoas vivendo situações desafiadoras. Mas o importante é nunca desistir. Então é isso que eu quero trazer para você hoje. Você não é a sua dor, você nunca será a sua dor. É só um processo. É só uma etapa
etapa da sua vida. É só uma etapa da sua vida. É como aquele hino que diz, né? Vai passar. Passa. Passa todo vendaval, todo temporal, por mais destrutivo que seja, todo, uma hora tem calmaria. E você merece um descanso. Você merece uma pausa. Comece a fazer pequenas coisas. Comece a fazer pequenas coisas que te dá prazer. Tem tantas coisas, né, que são assim pequenas no modo de dizer, mas o resultado, né, que traz para nossa vida, sabe, é grandioso. Começa a olhar, né? O nosso cérebro, ele é tão tendencioso que as coisas boas que você viveu, você poderia ter vivido milhares de coisas boas. No momento que você vive algo que vem para te destruir, né, para bater você, talvez mais coisas boas aconteceram na sua vida, né, e poucas coisas ruins, mas o nosso cérebro, ele é como se fosse uma esponjinha, sabe? Ele suga com toda a força aquele mal, aquela situação ruim que você viveu. E ele anula, sabe, todas as 99,9 de coisa boa que você viveu. Né? Olha para você ver como que isso é tão real. Então nós precisamos treinar nossa mente. Tem um versículo na Bíblia, gente, que eu sou apaixonada por esse versículo, né? Em Jeremias, quando Jeremias diz assim, eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Olha que maravilhoso. Então, ele queria trazer a memória. Então, tem coisas boas, já aconteceram coisas boas. É só você que precisa trazer à sua memória essas coisas boas que já te aconteceram. Vocês sabiam que Jeremias, ele era um profeta deprimido, né? Ele teve que aprender a lidar com as suas depressões, com a sua baixa estima. Teve que lidar. Teve que lidar com a sua crise de identidade. Era uma dor que ele carregava. Jeremias carregava uma dor. Você pode ver que ali Deus, ele vinha constantemente trabalhar a identidade de Jeremias. Trabalhar o amor próprio. Um ser humano, quando ele não tem amor próprio, ele perde a dignidade. Ele fica fraco diante da vida. Ele fica vulnerável diante da vida. E é isso que você precisa aprender a trabalhar essa vulnerabilidade, a sua vulnerabilidade, você precisa trabalhar. Então é por isso que Jeremias dizia, eu quero trazer. Chegou um momento que ele estava cansado. Porque sofrer, gente, sofrer cansa. Sofrer não só dói, mas o sofrimento ele traz cansaço. O sofrimento ele causa estresse, ele traz esgotamento mental. Então ele passou a acreditar, já que ele não conseguia ver nele mesmo importância, já que ele começou a olhar para ele com o olhar de Deus. Lembra, por isso que eu falo sempre com você, como que é bom e é importante você cuidar da sua espiritualidade, porque tem dias que o que vai te manter intacta diante da vida é a sua fé, acredite. Então, Jeremias, ele passou a olhar para ele com os olhos de Deus.
Então é por isso que ele diz assim, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a minha mente. Só aquilo que me dá esperança, só aquilo que me dá paz. Porque nós temos muito mais com que se alegrar, com que se comemorar, do que com ficar agarrado, sabe, na dor, sabe? Tem pessoas que pegam a dor como um amuleto e agarra na dor como se a dor fosse o troféu maior. Não. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que olhar. O dia que te faltar, amor próprio, né? Quem nunca se desvalorizou diante da vida, né? Diante das pessoas? Quem nunca? Eu costumo dizer, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, que nunca cometeu esse pecado. Então vai ter dias que você vai olhar para você como Jeremias. Tem dias que você vai olhar para você com os olhos de Deus, porque vai te faltar amor próprio suficiente para você olhar para você com os olhos da sua alma. Você não é a sua dor. Você não é o que te aconteceu. Você não é um luto. Você não é um divórcio. Você não é uma traição. Ei, você não é a decepção que você passou, que você viveu. Você não é, acredite. Você não é o que lhe aconteceu. Você não é. Então, assim, tem dias, né, que nós precisamos fazer mesmo como Jeremias. Olhar para mim com os meus olhos talvez não está funcionando. Mas a partir de hoje eu vou usar minha fé. Como Deus me vê? Você acha que quando Deus olha para você, Deus vê uma mulher fracassada? Você acha que quando Deus olha para você, Deus vê uma mulher derrotada? Uma mulher cheia de pecado, cheia de defeito? Eu falo para as minhas pacientes que muitas das vezes carrega culpa, né? Porque a culpa ela é um veneno mortal para nossa alma. Eu falo, quando Deus olha para você, Deus não olha para você com o que você fez. Nenhum ser humano veio de defeito de fábrica, gente. Você não veio com defeito. Você não nasceu traumatizada. Você não nasceu com trauma. Você nasceu perfeita. Você era um anjinho. Você não tinha pecado. Você não tinha defeito. Você não tinha nada. Então você não é. Você não é o que te aconteceu. Não tem nada de estranho com você. Não tem nada de errado com você. Você pode ressignificar. Pode. O que é o ressignificar? É dar um outro sentido. É dar um outro sentido. Eu contei para você a história de Rispa. Os filhos já estavam mortos. Mas o que ela estava lutando? Por que ela estava brigando? Meus filhos merecem um enterro decente. Eles são de linhagem real. Olha para você ver uma mulher que estava lutando por uns filhos que já tinham morrido. Não tinha como mais voltar. Né? Quando uma pessoa que você ama vai embora, não tem como ela voltar. Se não ocorrer um milagre, essa pessoa não volta. Ela não volta mais. Mas a sua vida continua. Por mais que você tenha perdido, deixa eu te dizer, a sua vida, ela continua.
para dentro de você. O que está quebrado dentro de você? O que quebrou dentro de você? Eu costumo dizer para as minhas pacientes, aonde foi que você se perdeu? Aonde foi? Aonde foi? Tem como a gente voltar, pegar o que sobrou e fazer uma bela reconstrução. E lá na frente, depois de você ressignificada, reconstruída, você ainda vai encontrar forças para ajudar alguém. Eu costumo dizer que não tem como a gente fugir do nosso propósito. Quando você tem aquele chamado de Jeremias, o chamado do Neemias, que é aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém. O trabalho de um reconstrutor não é tarefa fácil, mas é prazeroso quando você entende o seu chamado. Talvez era para você estar vivendo, olha, o seu chamado há muito tempo, mas você está preso na dor. Talvez você fez da sua dor o seu amuleto, se agarrou nela e não tem forças para sair. Então é isso que eu quero dizer para você. Há esperança. É só você trazer à memória coisas que vai te edificar. A mente, ela mente, sabia? Tem dia que você acorda com pensamentos que não são seus. Tem dia que você acorda com pensamentos que não são seus. Tá na hora de você fazer um escaneamento, né? Não tem assim quando você vai fazer aquele exame que a gente entra dentro daquela máquina, que ali dá para poder ver tudo. Às vezes você precisa fazer isso, ó, com a sua mente. Separar o que é seu e o que não é seu. Às vezes você está precisando fazer um reset emocional. Tirar da sua mente tudo, esvaziar sua mente de tudo que não agrega. Você não é a sua dor. Acredite. Você não é a sua dor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Joana. Amanhã nós temos mais live. Amanhã às 16 horas, tá? Todos os dias até sexta-feira. Nós temos lives aqui. Nós vamos ter essa pausa terapêutica pra gente crescer e evoluir. Você merece uma vida abundante. Você merece uma vida de nobreza. Você não é a sua dor. Ó, beijo no seu coração e até amanhã. Amém, querida, amém. Até amanhã. Deus abençoe. Vou deixar essa live salva. Depois você volta desde o início, tá? E seja abençoado. Deus abençoe sua vida. Falou? Glória a Deus. Deus falou comigo tremendamente. Amém, amada. Volta e veja de novo, tá? Deus tem algo maravilhoso para você.
Que Deus continue te usando, minha amada. Amém. Amém. Recebo, tá? Você mora aqui, ó, no meu coração. Deus abençoe. Tchau.